Irmãos, o Espírito Santo estava falando comigo que há um quebrantamento espiritual nesta noite. É muito forte a presença do Senhor. E Deus, Ele vai falar conosco. Ao nosso pastor pela confiança, meu bispo, e o pastor Mateus, todos os obreiros da casa do Senhor, os grupos. E eu quero pedir a atenção da igreja, irmãos, para a palavra do Senhor. Para que amanhã você não julgue esta igreja pelos seus atos, pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos, e você não julgue a Deus pelo que você pode praticar, a não dar ouvido à palavra do Senhor. Lucas capítulo 15, versículo 18 diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. A igreja pode assentar, adorando o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor me deu um tema para essa mensagem: o amor incondicional do Pai e o poder e a restauração do Espírito Santo. Deus maravilhoso. O amor incondicional do Pai e o poder restaurador do Espírito Santo. Irmãos, nós estamos diante de uma passagem bastante conhecida, ministrada em vários lugares, em várias igrejas. Uma passagem que nos fala do filho pródigo. Todos nós conhecemos essa parábola, que Jesus conta e fala esta parábola, mas muitos não entendem que o Senhor está falando conosco esta parábola. Se você observar bem nesse texto, nós vamos ver aqui na introdução, irmãos, a Bíblia nos fala deste jovem, e nós analisamos hoje, não oculto com os jovens, entenda que a palavra é para todos nós. Aqui ninguém ainda passou de 100 anos. E jovens, ele tem sonhos, é cheio de sonhos, ambições. Nós, não vou falar os jovens, senão vai ficar um culto como se fosse para os jovens. Nós temos sonhos, somos cheios de sonhos, muitas das vezes ambições. E nós decidimos abandonar a casa dos pais para buscar uma liberdade onde nós não vamos encontrar essa liberdade. Observe muito bem o texto, que esse filho, ele está na casa do seu pai. Jesus vai contar essa parábola bem explicada para nós entendermos. Ele está na casa do seu pai. E na casa do seu pai, a Bíblia nos diz que não lhe falta nada.
esse jovem tem tudo do bom e do melhor. Este jovem, ele tem a sua vida pautada naquilo que ele precisava, o que ele queria, o que ele necessitava. Se ele quisesse cachos de uva, ele tinha. Se ele quisesse uma roupa melhor, ele tinha. Então este jovem, ele não teria razão nenhuma de deixar a casa do seu pai. E nós vamos entender no texto hoje que nós estamos na casa do pai. Nós estamos na casa do Senhor. Não nos falta nada. Se eu perguntar para você se está faltando alguma coisa na sua casa, tenho certeza que você vai falar não. Se eu perguntar para você se está faltando roupa para você no seu guarda-roupa, você vai falar não. Se eu perguntar se na sua geladeira tem as frutas, tem a carne, se está faltando, você vai falar não. Se eu perguntar para você se você está desempregado, pode haver um, mas Deus vai abrir a porta. Mas o outro está trabalhando. Só que esse jovem, por causa dos seus pensamentos e ambições, isso é nós, por causa dos nossos pensamentos e ambições, tomamos a atitude de olhar para o Senhor e dizer: me dá parte da minha herança. Eu preciso conhecer o mundo. Observe muito bem que praticamente todos nós aqui não nascemos no berço evangélico. Nós aceitamos ao Senhor. E se nós aceitamos ao Senhor, é porque lá fora já não tinha mais nada que nos agradasse. E agora estamos na presença, na casa do Pai, onde há bonança de pão, onde há bonança de carne, onde há bonança de trigo, onde há bonança de azeite, onde há bonança da presença do Espírito Santo. Então nós não temos motivo nem precisão alguma de sair da casa do Senhor, de deixar a casa do Pai, de deixar a presença do Pai, para viver aventuras no mundo, para viver novas aventuras por aí afora. E este jovem, a Bíblia nos diz que ele gasta tudo em festa, viagens, prazeres. E nós vamos ver que quando ele pega a sua herança, ele acha que não vai acabar mais. Só que ele não imaginava que talvez poderia vir uma crise, uma pandemia. Ele não estava imaginando que ele poderia perder um emprego. Deus poderoso. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, como eu falei, não nos falta nada. Aí deixa a casa do Pai por algum motivo, que não tem motivo algum para deixar a presença de Deus. E o nosso pastor tem falado aqui, o culpado, ele nunca diz que ele é o culpado, ele culpa os outros. E este jovem, ele sai. Talvez perdeu o emprego, começa a culpar a Deus. O Senhor tirou o meu emprego. Você saiu de onde você tinha tudo. Você deixou a casa do Senhor. Este jovem, ele não olha, ele não escuta a voz do seu pai. Ele toma a sua decisão. E o maior perigo hoje no meio evangélico chama-se amiguinhos e amiguinhas, escola, faculdade. O diabo tem usado a influência de muitos para derrubar jovens cristãos, velhos. Não tem idade. Ouve o conselho do ímpio, mas não ouve o conselho de Deus.
Não aquebranta o coração na presença do pai. Este filho, ele olha para o pai e diz: eu quero a minha herança e ponto final. Eu preciso sair, eu quero conhecer o mundo. Só que repare que quando ele sai alegre. Eu tenho bastante dinheiro. Eu posso gastar o que eu quero. Tudo um dia acaba. Tudo um dia termina. A única coisa que não termina é a presença de Deus. A única coisa que não acaba é a presença do Espírito Santo. E por causa da sua atitude, nós vamos observar, irmãos, no texto é muito profundo, que esse jovem mais para frente ele vai cair em uma solidão profunda. Porque ele não tem mais a casa do pai. Ele não tem mais a presença do pai. Ele não tem mais o pão. Ele não tem mais o dinheiro. Ele não tem mais ninguém. Porque é assim que o diabo faz. Ele arranca você da casa do pai. Coloca 2 amigos ao seu lado que se diz amigos. Depois eles desaparecem e você fica sozinho na solidão. E nós vamos ver que ele vai ao fundo do poço, alimentando-se de migalhas emocionais em sua vida. Observe bem o texto, ele sai da casa onde ele tem o alimento, onde ele tem tudo que o pai poderia lhe dar. E agora ele passa a viver ao mundo os seus prazeres da carne. Ele passa a viver ao mundo os seus prazeres pecaminosos. Tudo nos primeiros dias parece que vai bem, presbítero Francisco. Tudo no primeiro dia parece que para ele está no mar de rosa. Porque ele tinha dinheiro, tinha amigos, tinha mulheres. Vivia uma vida desoladamente terrível. Achando que um dia isso não iria acabar, mas acabou. E quando acaba, não tem amigo, não tem amiga, desaparece todo mundo. Todo mundo some, todo mundo desaparece. Só que ele esqueceu que quem tomou uma atitude errônea foi ele. Quem teve um pensamento frustrado foi ele. Talvez alguém que ele conhecia na cidade olhou para ele e falou: olha, você é quadrado, você precisa conhecer o mundo. Você precisa sair, olha, você é crente, você é quadrado, você sai da igreja. Sai da igreja, vem conhecer o mundo. Ah, meu pai disse que eu não posso fazer isso. Pode, você pode fazer. É mentira do seu pai. É o diabo usando para dizer que Deus é mentiroso. Porque o pai aqui é Deus e a palavra é dele. Jesus estava dizendo de si mesmo. Ele estava falando dele e do pai. Muitas das vezes ele está na minha presença, na minha casa, mas me deixa por qualquer coisa, me abandona por qualquer coisa. Ouve os conselhos dos ímpios, ouve o conselho do povo do mundo, não ouve os meus conselhos, não ouve a minha palavra. Nós precisamos nos aquebrantar nesta noite. Não há presença do Espírito Santo sem aquebrantamento profundo. Os seus pensamentos te fazem sofrer. Os teus pensamentos, as tuas atitudes estão te fazendo sofrer. Os teus pensamentos errôneos estão te fazendo você ser frustrado todos os dias. Quando Deus fala para você que você não pode, sai desse negócio. Quando Deus fala para você, sai desse negócio, você não sai. Você está vivendo como este jovem, está em profunda solidão. Você até vem para a igreja, senta no banco, olha para mim, olha para o irmão, olha para o pastor, mas já ele não sente mais uma essência do Espírito Santo. Já não sente mais uma presença do Espírito Santo.
Estamos vivendo de uma forma que nós já estamos acomodados de sentar, olhar o irmão pregando, está tudo bem, cumpri o meu papel, vou para casa, não sentir a presença, porque os seus pensamentos já não são mais os pensamentos do Senhor. As suas atitudes já não deixam mais o Senhor trabalhar. A minha atitude já não deixa mais o Espírito Santo tomar o meu ser. Simplesmente preciso olhar no relógio, marcar o ponto, para o pastor ver que eu cheguei na igreja, que hoje eu estou na oração, que hoje eu estou no culto. Aos pensamentos errôneos. Este jovem, a Bíblia nos diz que ele sai feliz. Só que se a gente olhar no contexto histórico, no século I, a Judéia sob o domínio romano viu muitos jovens influenciados pela cultura, ou muitas pessoas influenciadas pela cultura daquele povo, daquela época, do mundo. Observe que hoje nós estamos vivendo em um mundo, os crentes estão vivendo a cultura do mundo hoje. Mas estou falando na oração, ou se não me fala a memória, aqui no microfone. Assim quem precisa fazer uma academia, não tenho nada contra cada um. Eu até tentei, mas o Espírito Santo não deixou. Fui alguns dias e disse não. Pela saúde. Mas espera aí. O Espírito Santo falou que não é não. Só que a academia influencia algo mais na sua mente. Talvez alguém está do seu lado, você está de saia, eu estou de calça, tira isso, pode vestir uma bermudinha, pode vestir uma calça leve, mostrando, não tem problema você estar na academia. Viver influenciado pela mente dos outros. Nós estamos vivendo influenciado pelo mundo. E quem vive influenciado pelo mundo não tem como receber uma presença do Espírito Santo. Está até na igreja, mas está vivendo como o mundo. Vai marcar ponto. Não se converteu ainda. Eu vou marcar ponto na igreja. Está na igreja, mas não quer negar a si mesmo. Não quer se limpar. Porque muitos dizem por aí, não, pode vir e ficar da forma que você está. Não. Eu conheço uma palavra que diz, olha, venha como está, mas aqui você vai ser limpo. Mas aqui eu vou te limpar, aqui você vai ser uma outra pessoa. Aquele jovem, ele era limpo, estava na casa do pai. Observe muito bem que quando ele sai, ele se suja totalmente. Já não tem mais a presença. Se nós saímos da presença, se nós saímos, aleluia, da onde Deus está no centro, não tem mais como receber a presença do Espírito Santo. Ou nós, nesses últimos dias, começamos a nos aquebrantar na presença do Senhor. Eu te digo algo mais, Deus vai começar a fumegar, tirar da terra. Eu não tratei nada com o pastor, mas é o que o pastor disse ontem. Não vai ter jeito, não. Não adianta medicina, não adianta remédio, não. Não vai adiantar. Tem muitas heresias aí fora. Tem muitas heresias aí fora. Enrolando crente que conhece a palavra. Tem muita heresia dominando crentes aí fora. Porque quer sair para viver a vida que quer viver. Esse jovem estava na casa do pai. Nós estamos hoje na casa do pai. Mas se nós dermos ouvido a Satanás, amanhã nós estamos como eles no mundo. Observe que ele buscava. Esse jovem estava buscando
Aqui é a introdução ainda para você entender. Esse jovem estava buscando autonomia de prazeres mundanos. Ou seja, a igreja, muitos que servem ao Senhor estão buscando autonomia de prazeres humanos. A Bíblia diz que nós viemos da onde do pó e do pó nós vamos retornar. Então não adianta, irmãos, nós queremos músculos, não adianta querer fazer academia para bíceps, tríceps, não sei o que mais das coisas. Não vai adiantar. A terra vai comer, só vai adiantar uma coisa: o Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida, porque através dele esse corpo será transformado e vai ser entregue ao Senhor na glória. Entenda uma coisa: os prazeres do mundo já não cabem mais para mim e para você. Não adianta querer enganar o Senhor. Eu vou estar na igreja, eu vou viver da forma que eu quero, porque o meu pastor disse que eu posso. Não, você não pode. Ponto final. A pior coisa é ser influenciado pelos outros. Eu disse ao Senhor, a irmã Rosa sabe muito bem disso, que eu ia chamar o pastor e dizer: eu não quero pregar mais. Porque bate uma tristeza, minha pastora, minha bispa, gente. A gente pregar. E ver as pessoas que estão na igreja não dão ouvido à palavra de Deus. Eu disse à irmã, eu falei para ela, ela é testemunha. Eu não quero pregar mais. Ela falou: pastor, eu quero ficar lá naquele canto. Nem no puto eu queria ficar. Eu vivi uns dias de sol, de choro. A minha esposa está engraçada. Porque dói. Dói a gente pregar o que Deus tem mandado. Porque ele está voltando para buscar a igreja. Eu estava aqui falando, pastor, irmãos, os dias, eu não sei se você tem parado para prestar atenção. Os dias estão sendo abreviados. Você deita, você já levanta, perdendo o horário de trabalho. É sinal que o Senhor está voltando. Ele está dizendo: olha, filho pródigo, ainda há tempo de você se aquebrantar na minha presença. Aquilo que está te impedindo de você receber a minha presença, de você, aleluia, ser cheio da minha graça. Observe que nós vamos ver, irmão, nesse contexto, era um ato de desonra grave na cultura judaica, equivalente a desejar a morte do pai. Observe que coisa profunda. Era uma desonra grave que aquele filho cometeu. Ele estava desejando a morte do seu pai. Deuteronômio 21:17. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo para Jesus: eu estou te crucificando de novo. Quando nós abandonamos a presença do Senhor, o Espírito Santo, a casa, nós estamos dizendo a Deus: eu estou crucificando o teu filho Jesus de novo. Eu estou crucificando Jesus de novo. Até quando nós vamos ficar crucificando Jesus? Nós vamos ver, irmãos, que isso reflete a doutrina do pecado original. O homem em sua depravação total. Irmão, a de doutrina não é a palavra, não posso fazer nada. Se não haver nos últimos dias quebrantamento, não tem como avivamento, não tem como ter o Espírito Santo, não tem como. E sabe uma coisa que a gente ligou no automático?
como eu já disse, eu ainda estou aqui porque esse homem prega a palavra de Deus, senão não estava mais. Porque os crentes saem da onde a palavra está sendo pregada, vai em outros lugares ouvir palavrinhas de casa, de carro, de chave. Eu me agrado da forma que tu está, a pessoa sabendo que não está mais sentindo a presença do Pai. Esses dias fiquei preocupado comigo mesmo. Eu estava orando, pedindo a Deus que usasse alguém para me corrigir, o Senhor me exortava, meu filho, você está errando nisso aqui, ó. Por favor, se conserta. E eu disse, Senhor, o que está acontecendo que o Senhor não usa alguém? Eu estava orando, até falei para a irmã Rosa, irmã Rosa, eu estou orando para Deus me usar, mostrar alguma coisa que está errada na minha vida, porque eu quero ir para o céu, eu não posso ficar como o mundo, eu não posso. Eu não estava orando para pedir casa, calma. Eu estou orando, pedindo ao Senhor me corrige. E se o Senhor quiser levantar alguém aqui nessa noite para me corrigir, eu coloco o microfone aqui, me ajoelho, Senhor, obrigado. Porque eu sei que eu estou aqui voltando como filho pródigo e dizendo ao Senhor, eu estou arrependido dos meus pensamentos, dos meus atos, eu sei que eu vou alcançar misericórdia. Mas muitos estão crucificando ao Senhor. E o mais interessante é que sai, faz tudo que não presta, ainda culpa o Senhor, ainda culpa a palavra. Observe que há algo tremendo nessa passagem. Olha como a hora passa. Nós vamos entender, irmãos, que o ponto do arrependimento do filho, o chamado ao retorno e o trabalho do Espírito Santo. A Bíblia nos diz, nós vamos ver onde eu li, quando ele diz, ó, levantar-me-ei. Irei ter com meu pai. Tem 2 pontos aí. Observe que ele vai falar. Pequei contra o céu. Primeiro ele está dizendo, pequei contra Deus. Aí ele vai falar para o pai e perante ti. Primeiro ele olha e reconhece que tudo que ele fez, ele estava crucificando Jesus. Ele estava matando Jesus. Ele disse, levantar-me-ei. Irei ter primeiro com meu Pai Celestial. E direi, Pai, os meus pensamentos. Eu pequei contra o céu, Pai, perante ti, o meu Pai terreno. Observe que ele vai abranger uma palavra, você vai dizer, e não sou digno de ser chamado teu filho. Será que nós estamos sendo dignos de ser chamados filhos de Deus? Será que verdadeiramente você deixou o mundo ou o mundo ainda está em você? Ah, mas eu estou na igreja, eu ainda posso usar um brinco, eu ainda posso usar uma corrente, ainda posso usar um colar de patuá. Não, você não pode usar. Se você quer usar, você vai para o terreiro de Umbanda. Lá aceita. Mas na casa do Senhor ele não aceita, não. Ele aceita os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Ontem teve aqui a Santa Ceia. Os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que lava. É o sangue do Cordeiro que purifica. E só vai entrar no céu que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Nós vamos ver, irmãos, que o filho se levantou e foi para o seu pai, marcando o arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno, verdadeiro. Eu sei que talvez você orava bastante, você sentia a presença.
Você jejuava bastante, você sentia já graça. Mas alguma coisa na sua vida começou a te distanciar um pouco do Senhor. E ainda há tempo nessa noite de você fazer como o filho pródigo. Se levantar. E deixar o Espírito Santo entrar no teu coração te aquebrantando. Deixar o Espírito Santo entrar na sua vida verdadeiramente e trazer um aquebrantamento espiritual verdadeiro. O aquebrantamento genuíno da parte de Deus. O aquebrantamento genuíno que o Senhor está trazendo sobre mim, sobre ti hoje. Nós sabemos, irmãos, que estamos vivendo os dias difíceis. E aqui nós vamos ver que esse texto, historicamente, era a festa dos tabernáculos. Ou o ano do jubileu. Levítico capítulo 25. Invocavam a restauração daquilo que se havia perdido. Quando esse filho toma essa atitude, ele está dizendo, olha, ainda há tempo, é a festa do jubileu. Eu estou perdido, mas eu sei onde tem um socorro para a minha vida. Eu estou perdido em meus pensamentos, mas eu sei quem pode mudar a minha vida. Os meus pensamentos estão me levando para longe do meu Pai mais ainda, mas eu sei que lá ainda tem, aleluia, algo para a minha vida. O Senhor ainda vai me aceitar. Eu estou perdido, mas eu vou ser recuperado. Os meus pensamentos estão me levando à perdição, mas eu vou lá porque eu vou ser restaurado. Eu vou correr para os braços do meu Pai. Sabe por quê? Porque Deus continua no mesmo lugar com os braços abertos. Jesus está com os braços abertos dizendo, eu estou esperando a sua atitude genuína nesta noite. O que estava te fazendo errar o meu caminho, aos meus pés, eu estou esperando você vir à frente, se renunciar comigo que eu vou te abraçar. Faça como esse filho. Enquanto eu estou pregando, daqui a pouco eu estou terminando. O Espírito Santo está falando no meu coração. Venha à frente, que você está sendo aquebrantado. Você está sendo aquebrantado pelo Espírito Santo. Você sabe o que está atrapalhando a tua vida. Você sabe o que está atrapalhando a tua caminhada. Ainda há tempo do Pai te abraçar de novo. Enquanto eu vou pregando, você pode vir aqui à frente. Que o pastor vai orar depois pela sua vida. Corra porque ainda há tempo. Corra porque ainda há esperança. Ainda há esperança para a tua vida. Você quer ver que Deus está falando? A referência é Oséias no seu capítulo 14. Versículo 1 a 4. E aí, o que eu faço? Quem lembra ontem da Santa Ceia? O que diz em Oséias 14, versículo 1 a 4? Igreja, quem estava aqui ontem, que diz em Oséias, no seu capítulo 14, versículo 1 a 4. Não é pressa de ir embora, não. Pode falar alto, irmãos. Irmãos, parece que está comigo, pastor. Me ajuda. E aí? Me ajuda aí. Converte-te, ó Israel, por causa dos teus pecados. Tu tens caído. Aleluia. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhes, expulsa toda iniquidade e recebe o bem. E daremos como bezerros o sacrifício dos nossos lábios. 3. Não nos salvará, aleluia, não nos salvará a Síria. Não iremos
montados em cavalos, e a obra das nossas mãos, não diremos mais: Tu és o nosso Deus, porque por ti órfão alcançará misericórdia. Você entendeu a palavra? O filho pródigo, ele fez o quê? Ele voltou e alcançou. Mas eu não sei da igreja, mas os teus pensamentos estão te embaraçando. Os teus pensamentos estão te atrapalhando na obra que Deus tem na tua vida. As tuas atitudes olham corajoso. Deus está falando. Tem mais. Eu não desviei, irmão da igreja. Os teus pensamentos vão te desviar da casa do Senhor. Ainda há tempo de fazer como um filho pródigo. Ainda há tempo. E levantando-se foi para o céu. Você não vai vir até mim. E quando ainda estava longe, viu o céu. Você está longe. Ele está esperando você vir. Um corajoso já está aqui. E se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o... E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti dois. Já não sou digno de ser chamado teu. Vai ficar aí? Não vai se renunciar, não? Vai ficar no teu pecado? 3. Vai ficar no teu pecado? Vai esconder até quando? Sébia, Narasúbia. 4. Próximo. Não sou eu que estou falando, é a palavra. 5. 6. 7. Tem mais. Vou ler de novo para você entender.